Mesmo com lucro recorde, a Câmara dos Deputados aprova venda dos Correios. Governador de Alagoas, Renan Filho, diz que Copa América no Brasil é violento equívoco da CBF. Olha, meus senhores, a semana passada, eu tive o prazer de entrevistar aqui no programa BR-360, do seu portal BR-104, um grupo de diretores do Sindicato dos Funcionários dos Correios para o estado de Alagoas. E nós conversamos aqui por 1 hora e o tema principal, ele versou a respeito exatamente da possibilidade da privatização dos Correios. Os Correios que todo mundo conhece, sabe o trabalho dele, primordialmente o trabalho de entregar correspondência. Depois, ele passou também a atender em outras áreas. Passou até como um banco, você vai lá, saca dinheiro, você faz depósitos, você paga boletos, os Correios. E aí os diretores do Sindicato dos Funcionários dos Correios disseram que estão numa luta muito grande já de algum tempo, no sentido de que a privatização dos Correios não se torne uma realidade. Inclusive, disseram no programa de que no ano de 2020, o ano passado, os Correios tiveram um lucro da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais. 1 bilhão e meio, lucro. Depois de todas as despesas, depois de todos os pagamentos efetuados, lucro em caixa para investimento que deveria ser nos próprios Correios, 1 bilhão e 500 milhões de reais de lucro. Mesmo assim, a Câmara dos Deputados não analisou que esse resultado dos Correios foi o melhor resultado nos últimos 10 anos. O melhor resultado nos últimos 10 anos. E aí foi aprovado em regime de urgência para a votação o projeto de lei 591 de 2021, que trata da privatização dos Correios. Os Correios vão ser privatizados, sim. Os senhores deputados já aprovaram o regime de urgência. E é uma coisa rápida, é uma coisa ligeira. Eles precisam se desfazer de um órgão que dá lucro. De um órgão que teve, voltando a dizer, 1 bilhão e 500 milhões de reais de lucro líquido no ano de 2020. Não dá para compreender. A minha inteligência é pouca para compreender como se privatiza uma empresa estatal que dá lucro, que não dá prejuízo. Na minha cabeça só vem a ideia de que alguém vai ganhar com isso. E não pode ser diferente disso. Portanto, aos senhores servidores dos Correios, o pessoal do sindicato que esteve aqui conosco a semana passada, já devem estar em polvorosa, porque foi aprovado em regime de urgência o projeto de lei, a votação do projeto de lei 591/2021 para a privatização dos Correios. Outra matéria que nos chamou a atenção e nós vamos comentar um pouco sobre ela hoje é ainda sobre a realização da Copa América aqui no Brasil. Hoje nós falamos já sobre isso, ou melhor, ontem nós falamos sobre isso, de que a Copa América aconteceria na Argentina e na Colômbia. A Colômbia abriu mão por conta dos distúrbios sociais e políticos que estão acontecendo lá na Colômbia, e a Argentina abriu mão por conta do coronavírus. Tem todo o direito, tem toda a razão. E olha, o que eu vou dizer aqui não é que eu seja favorável ao descaso com o vírus, absolutamente. Eu sou a favor do uso de máscara, eu sou a favor do distanciamento social,
eu sou a favor da vacina, inclusive já tomei a primeira dose da vacina. Eu defendo que a ciência tem razão em muitas coisas, principalmente nessa. Mas eu sou contra a hipocrisia. Eu sou contra o ser contra só por ser. Fazer o contraponto só por fazer, sem ter uma lógica. Ora, por que será que a Copa América não pode acontecer? Eu estava vendo agora depoimento na CPI da Covid, no Senado Federal, e a maioria dos senadores oposição ao governo, metendo a lenha como se fosse o último dos mundos a realização da Copa América, esquecendo que nós temos jogos de futebol 2, 3, 4 vezes por semana em todos os estados do Brasil. Inclusive o Campeonato Brasileiro começou no último final de semana. E aí, qual é o problema de 10 equipes, 10 seleções, 10 países virem para o Brasil, cada delegação com, no máximo, 65 pessoas, todas essas pessoas devem estar vacinadas e, inclusive, para entrar no Brasil tem que fazer o teste, o PCR, para ver se alguém está contaminado. Quem estiver contaminado não entra no Brasil. E aí nós teremos em torno de 650 pessoas no Brasil, que serão os componentes das 10 delegações, cada um há no máximo 65 pessoas. 650 pessoas vacinadas, fazendo o teste para entrar no Brasil, para saber se estão com coronavírus, e vão estar nos estádios de futebol sem ninguém, praticamente sem público, e eu não vejo qual é a diferença para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para os outros campeonatos que estão acontecendo nesse país. Mas a oposição, só por ser oposição, e olha aqui, eu não estou defendendo o governo, eu estou defendendo uma questão lógica. Só por ser oposição começa a dizer não tem nada a ver, porque todos os cuidados estão sendo exatamente tomados. E o governador Renan Filho diz que a Copa América no Brasil é violento equívoco da CBF. Cada um que diz uma frase de efeito, cada um que quer sair na capa e diz que Alagoas não vai participar. Mas Alagoas não foi nem sondado, o estádio Rei Pelé não foi nem comentado ainda. O estádio Rei Pelé tem condições? Tem, claro. Alagoas tem condições? Claro que tem. Mas não foi ventilado o nome de Alagoas ainda, né? E às vezes são declarações de efeito somente para a mídia, para o consumo midiático. Adelson Andrade, para o portal BR 104.